isso, é isso. Vamos nos apresentar? Vamos primeiro. Nos apresentar. Então. Tá, temos aqui eu, a Tarsila, na minha frente a Jordana, meu lado direito o Henrique, primo da Jordana, Henrique, oi. e o Charles aqui do meu lado esquerdo, querido colega de sala. Boa tarde. Somos nós. A gente tá sentado num banquinho na 416 Sul, numa mesa de xadrez amarela. tem vento e sol, o dia tá bem bonito. Olha, pronto. Vamos começar. Mas enfim, qual que é a ideia que a gente juntou? Justamente para pensar em como fazer diálogos dentro de várias perspectivas de tempos e temporalidades diferentes. Então, né, cada um tem aqui uma vivência dentro de um tempo, né? E aí como trazer isso para conversar com a gata Donna Haraway, entendeu? Que propõe fazer algumas diferenciações, né, e alguns diagnósticos do momento que a gente vive. Que a ideia era justamente a gente conversar como nesse lugar de, enfim, um primeiro contato, numa conversa de improvisação mesmo, como a gente pode tornar esse texto um diálogo, né? Como que é o movimento, né, do texto? Primeira coisa muito importante. O texto dela é tipo uma dança, assim. Ela fala de um jeito meio livre. Não sei se livre é uma boa palavra, né? Mas ela pincela vários conceitos, que é o que a gente vai trazer para você principalmente, porque a gente pode discutir sobre eles. A intenção do texto vem da pergunta, assim, como encaminhar as questões de hoje em dia, né? Enfim, desses tempos que são marcados por uma violência infinita, né? Diante de povos, de seres, de espaços. E como o nome do texto é Ficar com o Problema, Antropoceno, Capitaloceno ou Tuloceno. Aí ela faz essas três diferenciações, que são essas três palavrinhas, assim, que a gente vai passar. Mas a pergunta, ela vem num sentido de... Que nem a gente estava conversando aquele dia lá em casa, né? Sim, tá. Acho que era aniversário da sua mãe. Isso, que a gente estava falando sobre, assim, como perguntar sobre como é possível uma pessoa ela propor violências, né? Sim. Né? Como que são essas diferenciações de perspectivas a ponto de uma perspectiva que viola, né? E vai no sentido de uma violência e extinção do outro. Gente, interrupções a qualquer momento. Sim, eu acho que uma coisa que talvez seja interessante, antes da gente começar, o título do texto, né? Antropoceno, Capitaloceno, que tá aqui. Antropoceno, Capitaloceno e Cthulhuceno. Esse aqui. Esse tema, né? Você sabe o que é antropoceno, você tá ligado? Então, antropoceno é uma era que foi nomeada nos anos 2000, mas o que é mais importante sobre o antropoceno é que é uma era geológica nova. Que teve, sabe, tá ligado? Teve o Holoceno, E aí os geólogos proporam, vamos ter... falar nessa era, nomear essa era de antropoceno. Que estamos agora. O que é o antropos, né? Antropos, humanos, pois é. E aí por todas as nossas interferências no meio ambiente, né? Todos os atos humanos no mundo, como tem mudado tudo, tanto crises climáticas quanto, sei lá, mudança de paisagem, os humanos e a interferência humana está muito presente. E aí pensaram que precisava de um novo nome, que é o antropoceno. Isso é o antropoceno, tá? O humano no centro, o humano como um agente de mudança no mundo. Assim. Então, o antropoceno foi uma proposta de leitura e tipo de nomeação de uma era. Só que isso foi muito questionado, porque como humanos propõem falar de uma era geológica dando o nome de humanos, né? Certo. Um pouco assim, né? Muito humano, né? Talvez. E aí é nesse sentido, assim, que há várias pessoas, elas questionam essa nomenclatura já, né? Como fazer uma nomenclatura de uma história, onde a história, ela tem essencialmente o humano no centro, tem a excepcionalidade humana, né? Tipo, a gente vai contar a história da Terra, história geológica, com o humano sendo o centro, né? Somente a intervenção humana sendo o centro.
Sendo que, assim, tem vários outros... Fatores, né? Infinitos, né? E, aliás, que justamente tem intervenções nas ações humanas, né? Então, daí que vem essa crítica, essa perspectiva de... tudo bem, estamos aqui num momento histórico. O que é história? Como que a gente lê a história, escreve história, né? Porque a história, ela parte de... Você fixa um ponto, né, no tempo, você fixa uma perspectiva para contar, né? Porque as histórias, elas são infinitas. E essa é a questão também que a gente... tem vários lados, né? Exatamente, várias perspectivas e interpretações. Mas aí é nesse sentido que... como encaminhar, né, a questão de... propor histórias onde as histórias, elas são escutadas, as histórias dos seres e as histórias da Terra, sem ter uma autocentralidade humana, né? E aí o que acontece? Tem outro caminho que eu acho que esses nomes, né, tipo antropoceno, é um nome que tem um caminho um pouco assim, vamos dar um diagnóstico, sacou? Que nem diagnóstico, assim, não, você tem TDAH e tal coisa. Tem uma pretensão de caminho de propor resoluções, né? Mas que o nome, ele de alguma forma já categorize, e o nome tem influência, né? Porque, exemplo, no momento que você é categorizado, taxado de tal modo, né? Tem uma relevância em como você vai interagir com você e como você vai se ler. Se vê, né? Então, assim, do mesmo modo, tipo, deram esse nome, né? Estamos aqui numa época, na era do antropoceno. Como isso tem uma relevância de como a gente enxerga a história. E a gente no sentido de várias agências, né? Não somente humana, nesse sentido. Porque senão a gente sempre vai estar além da história num sentido somente humano. E aí, o que você achou? Tipo, do até que eu falei? Eu achei faz sentido, esse né? ponto de vista de você pegar a história da visão de um povo só, né? Meio errado, certo? Em que sentido, assim? Não, porque não é só a gente que tá na Terra, só os humanos. Tem muito mais vida que afeta o ecossistema que a gente vive mais, né? Animal, o próprio terreno, erosão, essas coisas, de vez em quando, elas afetam muito mais que a gente, em algumas áreas. Total, são personagens importantes, né? Certo. Tão importantes quanto, né? E você catou total já. Tipo, essa é a visão do texto. Essencialmente, ela passa por outros lugares e outras contextualizações. Começa nesse sentido assim, galera, e isso do antropoceno, né, esse diagnóstico, como que a gente caminha com esse diagnóstico, sendo que às vezes fica circular, você fala, não, beleza, os humanos é o problema, então somente os humanos estão na área, se só afeta os humanos, então somente o que afeta é necessário. Não sei, fica, né, num círculo somente do humano. Aí, nesse sentido, tem esse outro diagnóstico que ela traz, que é o capitaloceno, que foi proposto por outra pessoa, mas que ela traz no texto. Capitaloceno, você quer falar um pouco do capitaloceno? Acho que pode ser interessante. Tudo bem. Capitaloceno. Não, eu entendi que o professor, inclusive, falou em aula que o capitaloceno surgiu como crítica ao fato de você estar colocando na responsabilidade de todos os seres humanos as coisas teoricamente catastróficas que estariam acontecendo. E você chama essa nova era geológica de antropoceno, o ser humano tendo a capacidade de influir, inclusive, geologicamente na história do planeta inteiro. Aí o capitaloceno, pelo menos que eu entendi, uma das vertentes, né, por que surgiu o capitaloceno, mostrando, olha, não é exatamente o ser humano em geral, é o fato de você estar num modo de produção no sistema social, que é o sistema capitalista, que vai caminhar para essa destruição. E aí a Hannah Haraway, no meu entendimento, o que ela diz é que, de qualquer maneira, mesmo a crítica capitalista que está embutida, ao capitalismo que está embutida nessa divisão aí em era que foi denominado de capitaloceno, ele esquece uma coisa. Mesmo a crítica principal ao capitalismo foi feita pelo Marx, pelo Engels, ele tem também uma visão que tem vários problemas, segundo ela. Na minha opinião não tem problema nenhum, mas segundo ela tem vários problemas. Um deles é o que você apontou, que pode ser resumido naquela famosa frase,
capitalismo ou barbárie, que muita gente, né, muitos comunistas, muita gente de esquerda repetiu. Ou seja, se você não substituir o capitalismo pelo comunismo, que é o movimento natural, segundo a análise feita por Marx, e ele não tem exatamente a ver só com tecnologia, é efetivamente como os seres humanos se cooperam entre si para poder prover as condições de vida material, porque esse é o princípio o princípio do marxismo é que para entender o mundo você tem que ver como as pessoas vivem, porque nós não vivemos, sei lá, 3 minutos sem ar, nós morremos. Nós não vivemos 4 dias sem água, a gente não vive 2 semanas sem comer. Essas coisas materiais é que nos mantêm. E para a gente pensar o mundo, para dançar, para fazer filosofia, para tocar um instrumento, você precisa estar vivo, senão você não... Então esse fundamento marxista, segundo o que eu entendi, pode levar à visão de que um certo esquematismo que diria que, olha, que é o que Marx diz, né? Ele demonstra, isso a gente está vendo na prática, que o próprio capitalismo já tem as sementes do novo sistema de cooperação, que é um sistema mais razoável, que é o que o Marx chamou de comunismo, do qual ele falou pouquíssimo. Né? Mas, de qualquer maneira, a história, segundo Marx, e aí teria o esquematismo, apontaria para que naturalmente você vai chegar ao comunismo. Se não chegar, você vai chegar a uma catástrofe. Por isso que talvez a Haraway diga, olha, mesmo essa crítica que está embutida nesse termo capitaloceno, ela está trazendo uma tradição marxista que aponta para um certo esquematismo que diz que, e o Marx provou dentro da lógica dele, que o comunismo é o caminho. Curiosamente isso. Essa visão, né, mostra que, na verdade, o socialismo e o comunismo já está começando a mostrar as suas pegadas dentro do sistema capitalista. Sim. Por quê? Porque quando um sistema de produção sucede ao outro, o que acontece é que o germe do sistema seguinte, ele já está no sistema atual. O que está acontecendo é que hoje o capitalismo, você para olhar, ele já tem todas as sementes do comunismo. O que significa que, na realidade, quando o pessoal diz o comunismo é ilógico, não tem como acontecer, porque é contrário à natureza humana, etc. Não, é o contrário. É o contrário. O Marx já detetou isso e o que acontece é que o momento exato em que o novo sistema de produção vai ser apagado e efetivamente substituído pelo novo, ninguém tem condição de dizer exatamente quando vai acontecer. Mas esse processo acontece. Aconteceu na passagem da Idade Média para a Idade Burguesa, que demorou uns 300, 400 anos. Se você for olhar os primeiros momentos em que você estava saindo do sistema de produção feudal para o capitalismo, para o burguês. Burguesia vem de quê? De burgo. Dos burgos, né? Burgos, que são as cidades. As cidades. O surgimento das cidades, uma nova mentalidade de trabalho, de como fazer as coisas nas cidades, começou a suplantar aquele sistema que era baseado em, na verdade, uma grande fazenda, que tinha um cara que é o senhor feudal, que era dono da fazenda, e as pessoas trabalhavam ali não exatamente como escravos, mas como servos ligados à terra, não podiam sair dali de jeito nenhum, para esse sistema mais dinâmico. Esse sistema dinâmico chegou onde a gente está aqui agora. Esse gravador, etc. e tal. Agora, essa crítica, pelo que eu entendi, é que esse esquematismo de dizer que o comunismo vai vir, ou então vai acontecer uma catástrofe tão grande que nós vamos ter uma regressão civilizatória, como em certa medida foi a Idade Média comparado com a Antiguidade Romana, essa regressão civilizatória, entre aspas, esse Mad Max, né? Esquema Mad Max é que é criticado pela Haraway. E pelo pessoal que, pelo que eu entendi do texto, né, que é um pouco hermético esse texto. O que ela está dizendo é que a gente tem que ter uma outra visão, que supera inclusive a visão da crítica marxista do capitalismo. Nós temos que nos integrar, né? Essa visão, na minha opinião, já fechando aqui, porque eu falo mais que você, Jordan. Essa visão, ela toca uma questão existencial. Porque ela tem a ver com
quem nós somos efetivamente, de onde viemos, para onde vamos, qual a função do universo, etc. e tal. Essa questão existencial, ela é muito legal. Só que ela é legal quando você tem comida no bucho, você tem uma roupa decente para vestir, você sabe que vai voltar para sua casa e vai ter... eu estou, por exemplo, com um parente agora que acabou de fazer uma cirurgia parecida com essa do Lula. Ele tirou sangue, é um senhor já idoso, caiu e ficou 2, 3 semanas até ver que estava tendo hemorragia, ele começou a perder a memória. Aí ele foi operado agora de manhã no Santa Helena, aqui no final da Asa Norte. Aí eu fico pensando, o que aconteceria com um senhor, no caso de quase 80 anos, que caiu, teve a queda e começou a ter hemorragia se a gente não tivesse as técnicas para tirar o sangue da pessoa, para ela não morrer, etc. e tal. Então, assim, a Haraway toca num problema que eu acho que é existencial. A ambição, entre aspas, do Marx, e isso eu acho que ela não entende, muita gente não entende, não era dizer que essas questões existenciais vão sempre existir. A ambição do Marx e dos comunistas em geral é que todo mundo tenha na sua vida condição de ter essas dúvidas existenciais. E não simplesmente estar lutando para simplesmente se manter vivo. Sim. Tem algumas questões também, no sentido de assim, que são algumas críticas também, porque o que eu percebo aqui é que a movimentação dela é ir com e contra o marxismo tradicional, entendeu? Tipo, nesse diagnóstico do capitalismo tradicional, né? Que é justamente, ela está propondo outro diagnóstico. Então ela está fazendo essa escuta desse prognóstico, não sei, de Marx, né? Mas está indo para outros caminhos de como encaminhar. Mas eu vejo que um ponto importante que você estava falando, a relevância e a importância da teoria marxista é indiscutível, mas a questão é, também, no texto, na escrita, essa separação, que é uma das críticas que até a Denise Ferreira da Silva, que ela é uma professora que trabalha na Califórnia, enfim, que ela é brasileira, mas ela trabalha lá, que ela faz é que na escrita de Marx, tem uma questão que essa separação entre burguesia, que a gente está falando, burguesia e proletariado, não envolve juridicamente pessoas escravizadas. Então, assim, no sistema, já na escrita, as pessoas escravizadas, elas não fazem parte do sistema, entendeu? Que é muito curioso, né? Porque na época já tinha começado violências de pessoas sendo escravizadas há um bom tempo, né? Então, assim, a crítica é como vamos, sim, propor, e que nem ela fala, vamos propor outras gerações, outras assemblagens, no sentido, né, de, sei lá, outra composição, assim, que possa ser diferente de você ir por um caminho só, assim, salvacionista, de, assim, vai chegar um ponto na história onde tudo será resolvido, que vai muito para um caminho idealista, de, tipo, vai acabar a história, entendeu? Tipo assim, estamos indo para esse lugar. Sim, mas é isso, ó. Que tem essa questão, né, que é a questão do fim, mas como pensar a memória, porque a memória, mesmo com o fim de... A memória, ela tem uma relevância de algum modo, né? Tipo, esse fim completo, vazio, talvez seja muito dentro de uma concepção humana, entendeu? Sim. Né? Dentro de uma tradição, na verdade, de pensar o que é morrer. Que ela justamente fala, tipo, o que é um luto? Né? Qual que é o sentido de luto? Porque a gente está num momento, nascer já é uma violência. E é bom discutir, por isso a gente está aqui. E quando a gente está teorizando, essa é a questão que também, voltando para os outros caminhos que a gente estava passando, quando tem o sentido de você tematizar um fenômeno, tipo, por exemplo, tematizar o que é luto, ou tematizar
uma teoria econômica, né? Você está propondo um sistema, é uma escrita dentro de um sistema. Tem uma responsabilidade no sentido de você estar dentro de um escopo, né? De experiência também. E aí você fazendo uma leitura, muitas vezes, que vai para um caminho universal, você está falando, não, todos os vão ser desse modo. Sendo que tem diferentes epistemologias nesse sentido. Como que a gente fala? O que é epistemologia? Epistemologia nesse sentido. Episteme no caminho da experiência, que vai, tipo, que tem passagens, entendeu? Episteme é conhecimento ou ciência em grego. Mas... Epistemologia é estudo do conhecimento. São as ferramentas do conhecer. Como nós podemos conhecer o que pode ser conhecido, isso que é epistemologia. Mas é eu conhecimento. Da apreensão da realidade, né? Mas eu acho que a epistemologia tem esse sentido assim, você fala, esse sistema é um sistema epistemológico. Tipo, por exemplo, no marxismo. Tem uma passagem, tipo, isso acontece, depois aquilo acontece, depois aquilo acontece, depois aquilo acontece, entendeu? Em algum sentido, assim, tem uma genealogia, entende? Tipo, quando o exemplo... No marxismo com o etapismo, né? Não é etapismo, mas essa é uma das críticas, entendeu? Talvez seja muito importante a gente lembrar do cuidado de afirmar um futuro, né? De você especular, porque são especulações, teorias são especulações também. E aí, nesse sentido também, que um dos pontos é como diferente de você ir para um lugar que você afirma uma salvação ou afirma um fim. Isso a gente vê demais. Na verdade, esse projeto capitalismo é nesse sentido que eu acho que a gente tem que tomar cuidado de assim, não, porque tá chegando os fragmentos. Eu não sei se tá chegando no sentido de progressão. Não é curioso, tipo, pensar assim, Marx escreveu naquela época, sendo que já tinham começado os projetos, né, coloniais, de violência colonial. E aí ele foi escrevendo nessa perspectiva, tipo, uma sociedade comunitária, sendo que era justamente no momento de encontro, desse mau encontro com esses povos que já viviam nessas comunidades, né? Porque, assim, vários povos, aqui na América, nesse continente, né? Porque a América já é palhaçada também. Entende? Então, assim, é diferente de você pensar como uma progressão, mas pensar assim, como a guerra, tipo, de realmente guerreiros, esses guerreiros que foram violentados, eles tiveram uma influência extremamente relevante para pensar nessas teorias assim, na própria teoria marxista, né? Diferentes povos têm diferentes ontologias e epistemologias. Ontologias é como você desenha o começo de algum mundo. Eu falaria assim, tipo, por exemplo, o Big Bang é uma ontologia, entendeu? Que você fala uma historinha de, não, aconteceu o Baum, e aí depois do Baum, tá. Aí você faz a historinha. Só que, exemplo, uma mitologia, ela é uma ontologia também, entende? E, exemplo, não, porque aí você fala, o mito, chocou ovo, e aí a galinha, e entendi, conta uma história de como que os seres, né? Então tem a questão do ser, de como que é desenhado, como que é se articulado esse caminho do ser, mas envolve a questão da origem, entendeu? Aí beleza, cada povo... O quê? Não, assim, o que você está falando é cosmogonia. Não, tem a questão mas é porque, tipo assim, um caminho Veja bem, isso é uma questão de nome, né? Ninguém vai brigar por causa de nome. Não, mas isso, né? Isso é importante. A questão é assim, uma cosmologia, ela envolve um caminho ontoepistemológico. Então tem uma ontologia, tipo uma metateoria ontológica, entendeu? Você pode dizer que toda cosmogonia embute uma ontologia, uma epistemologia também, com certeza. Mas assim, na filosofia, a ontologia é estudo do ser independente das suas mas essa questão determinações específicas. É um departamento de filosofia branca, mas né? a gente tem que falar... Não, com certeza. A gente tem que falar para o pessoal da idade... Não, com certeza. Mas é porque assim, exemplo, quando a gente tá na universidade, filosofia na UNB. Só lembrar que esse termo cosmogonia... Não, é sobre o ser, mas é isso assim, o que é ser para cada... o ser é contextualizado também, né? Com certeza. E tipo, ele é articulado dentro de uma ontoepistemologia. Eu queria te localizar um pouco sobre o que a gente está falando sobre essas pessoas que vivem mais contato com outros aspectos do mundo que não só o humano. Que aí é exatamente o que ela chama de Cthulhuceno. Porque a gente falou agora bastante sobre o Capitaloceno, a gente deu uma contextualização do que é o Antropoceno, e né? a diferença com o capitalismo, entre Capitaloceno, e aí a dona Haraway... Sim, aí ela chega com o
Cthulhuceno como uma alternativa ao termo antropoceno e capitaloceno, tá? Cthulhuceno é que tem esse nome, que inclusive eu não sei se você viu como se escreve. Cthulhu é do monstro? É de... Pelo Lovecraft, isso é bom mesmo. Pois é, então, mas é porque Cthulhuceno, ela pega de uma aranha que se chama Pimoa Cthulhu. Aí o nome dessa aranha tem a ver com o Cthulhu de Lovecraft. Por que ela pega o nome dessa aranha? Porque ela faz muitas viagens, né? Tipo, o viver dessa aranha mesmo, ela faz muitas viagens, ela pega essa questão da viagem como e ela liga a tentacularidade, que é um termo que ela usa muito nesse texto, tentacularidade, que tem um pouco a ver com o monstro, né? Que o Cthulhu ele tem tentáculos, total. E aí pensar o Tuloceno como assim, e ela fala, precisamos pensar, né, em outros pensamentos, em como traçar outros caminhos e abrir outras possibilidades de interação. E aí, para isso, como pensar em outras possibilidades de interação com os seres que a gente se interage, entendeu? E estamos aqui conterrâneos e contemporâneos, né? Enfim, que é justamente a crítica que ela está fazendo ao capitaloceno. Em vez de um caminho de extinção, catástrofe ou uma salvação, uma idealização, aí nesse sentido pode pensar na idealização, ou tipo assim, isso é mal, isso é bom, entendeu? Sair desse binarismo, como encaminhar, pensar assim, como pode ser possível articular diferentes técnicas, entendeu? Porque tudo bem, estamos aqui dentro de a ontologia, a ontoepistemologia, cosmologia ocidental, e não somente ocidental, mas nesse contexto que a gente está trazendo, né? Ocidental trouxe técnicas, né? Propôs técnicas, são técnicas que foram baseadas dentro de uma violência. Então, exemplo, você vai pegar na medicina várias técnicas, pessoas pretas eram tipo experimentos ali durante muitos anos. Não somente pretas, outras minorias. Sim, e maiorias, na né? própria No Segunda caso, Guerra maiorias, Mundial. porque exatamente. Tiveram vários experimentos. Vários experimentos. Então, assim, os japoneses experimentaram com chineses, por exemplo. Sim, exatamente. Mas essa questão de assim, várias técnicas foram propostas em cima de violências. Isso, assim, de diversos povos, como a gente pontuou aqui. Eu acho que o caminho dela é como propor técnicas tentaculares em outros caminhos de escuta e de percepção e da memória, que não caia, que não é a questão assim, estamos falando do progresso, entendeu? Tipo assim, não é somente a crítica do progresso, eu acho que é mais uma proposta de como pensar a memória. Tipo assim, e talvez ela tá aqui com e contra. Por isso que talvez você, dentro dos seus binarismos, Charles, você tenha se assombrado. Mas Não é questão de assombramento, não. A questão do texto da Haraway é a mesma da questão do existencialismo, né? O que está embutido na crítica da Haraway, que também é do existencialismo, é a separação, na minha opinião, e você vê isso embutido em toda a argumentação da Haraway. É a separação entre o ser cognoscente e objeto de conhecimento. O que ela está propondo, na realidade, na minha opinião, é uma epistemologia que funde as duas coisas. Na minha modestíssima opinião e de muita gente, isso é impossível. Porque o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo aqui é pensar sobre o mundo. Nós estamos aqui pensando sobre o mundo. A filosofia inteira pensa sobre o mundo. Pensar sobre o mundo pressupõe que você está pensando. E pensar é efetivamente você, de alguma maneira, em algum nível, se colocar como observador de algo que está sendo observado. Essa separação entre ser cognoscente e objeto do conhecimento é, na minha opinião, inerente ao fato de você pensar, raciocinar. Mas olha só. É diferente de sentir. Quando você está fazendo arte, por exemplo, você não quer atingir a cabeça das pessoas, você quer atingir o sentimento. Ou se vai atingir o sentimento, vai atingir a cabeça, é para que ela seja uma ponte para você atingir o sentimento. É porque eu acho sentir, né, é diferente de pensar. Mas uma coisa importante, eu acho, da sua fala, que impossível é forte. Impossível acho que não seja, porque até foi um exemplo que o professor ele deu em sala de aula, como os povos indígenas eles conversam com a natureza. Sabe, eles são seres que pensam, mas eles sabem que eles não são os únicos que pensam, assim.
Então, O animismo, né? eu não acho que ela nega esse nosso, Henrique, você tá eu não bem? acho que Você tá ela muito bem. eu não acho que ela nega essa posição de ser Vou te pensar pensante, um mas ela fala que não somos os únicos, sabe? E eu acho que impossível não é, só você olhar para essas, né, para os povos indígenas, como eles enxergam as montanhas, né, e o sussurro dos ventos também, e como tipo os ventos falam, os animais falam. O que está em xeque, na realidade, é o que é filosofia, o que é o fazer filosófico. Na minha modestíssima opinião, não tenho título nenhum, o que a Haraway faz é arte, no máximo. Não é filosofia. Aí o Wanderson falou, opa, isso é filosofia, tem outros jeitos de fazer filosofia, etc. O que você está falando, né, é efetivamente a diferença, né? Uma postura em relação ao pensar o mundo, que é no fundo a filosofia. O que é o pensar o mundo? Qual o limite do pensar o mundo? A única coisa que eu estou dizendo é que não tem como você pensar sem pensar. No fundo é isso. Parece meio... Mas ela não sugere o não pensamento. Ela sugere Isso, pensar outros pensamentos. Eu acho que talvez é justamente assim, como... Sugere porque, justamente porque pensar. Isso realmente tem a ver com a definição de pensamento. Sim, sim. Que E no fundo é a atrás... definição de filosofia. Isso. Eu discordo dela nessa coisa fundamental. E do Wanderson também, talvez de vocês. Mas o nessa quê? coisa O fundamental. quê? Mas a gente está se entendendo, eu estou entendendo o que vocês estão falando. Mas eu Legal. não sei, é Da Estou hora. porque... dizendo que o que vocês É estão isso. falando, na minha assim- visão, é arte. Você não acha que o Entendi. que a gente está Você fazendo aqui é tem- filosofia? Não, eu estou dizendo, não, o que vocês estão defendendo, não, o que a gente está fazendo é filosofia, porque pensar sobre a arte ainda é filosofia. Fazer arte, aí já é arte. Mas, sim, Charles, é porque assim, quando você fala isso é, isso não é, aí já tem uma estrutura... Isso, com certeza. Isso já tem uma estrutura de eu- pensamento. Isso, Você isso entende? aí é, Então, é justamente ela tá fazendo. aristotélico. E ela tá É fazendo princípio do justamente terceiro essa excluído. E tem- meta-análise. e tem De lógicas assim, que com, não- é isso. É Isso, como pensar é. nessa meta-análise, que não é ou não Sem é. dúvida nenhuma. É sujeito ou é objeto. É filosofia ou não é filosofia. É artes ou não é artes, Isso, entendeu? é. É a questão de pensar assim, quais são as possibilidades de ter Aí você contradições. pode cortar essa parte. Como encaminhar, fazer assemblagens, outros caminhos que para digerir o pensamento de outro modo, entendeu? Talvez. Então, assim, o pensamento, tudo bem, estão aí, o patrocínio e o chão está sendo um chão de pensamento clássico. E, assim, tudo bem, isso é relevante em que sentido? Muitos, tudo bem, isso constrói coisas, isso faz parte de um caminho de o que é uma técnica, como que é possível uma técnica, beleza. É possível... Quais são as outras possibilidades? Eu acho que é nesse sentido assim, não é de negação, isso daqui não é vale, mas aonde vale? Como é possível outros caminhos de técnica que não seja, que seja diferente só como uma redução de danos, no sentido de pensar a morte e o luto que a gente trouxe só como uma redução de danos, entendeu? Então, assim, você nasce só para não morrer, mas é diferente disso, como pensar, tipo, caminhos de ser e da existência e do compartilhamento que não seja voltado para a morte, mas justamente para a relação, talvez. Eu acho que talvez esse seja o caminho. Então, pensar possibilidades, caminhos de possibilidades. Aqui, no texto, ela está propondo num caminho de simpoieses também, num sentido de possibilidade. Não é na afirmação e na programação já de um caminho. Simpoiese é um termo que ela defende muito no texto dela de gestão conjunta, de gerir algo em conjunto, essa ideia de que as coisas surgem por um organismo múltiplo, enfim. Só uma breve contextualização. Por favor, opiniões de querido Henrique. O que você escutou que fez sentido? O que escutou que... Eu não sei se eu entendi muito bem a tentacularidade. A tentacularidade, ela diz que é uma questão quase imaginária, assim, que você pensa o humano na binaridade do humano, as duas mãos dele, o que ele aponta, o que ele não aponta. Tentacularidade para ela é essa capacidade de tocar várias narrativas, tocar várias histórias, vários pensamentos, vários seres. Tipo, pensar outros pensamentos, pensar outros seres, pensar como a natureza como um ser pensante também, os animais como seres pensantes. Ela fala que não é só o humano que sente o luto, essa questão do luto, que os animais sentem luto também, sabe? Como a gente sente que somos os seres que pensam tudo e que por isso regemos o mundo, antropoceno, lá.
entendeu? Tentacularidade é saber que fazemos parte, somos uma pequena fração do mundo que vivemos e não a totalidade. No antropoceno, ele se enxerga como esse homem autopoético que se autoproduz, que se autogere, sabe? E aí, como ela liga o Tuluceno é que essa proposta de que o ser humano ele é sim poético. Ele cria junto com a natureza a sua própria existência, entendeu? Então é essa ideia de cogestão. E por que é importante essa ideia de cogestão, de que o humano ele se constrói a partir das outras partes do mundo? É que se você destrói uma delas, você se destrói também, entende? Simpoiesis e tentacularidade estão juntos, assim, né? Boto fé. Tá, simpoiesis e tentacularidade de Tuloceno são os caminhos para essas aberturas de outras possibilidades e também, e além do bem e do mal, a tentacularidade é justamente sair de um que começou. De falar assim, o povo romano é o começo, entendeu? Sim. É tipo assim, Que não é. são várias articulações e relações que tem relevâncias e ecoam o infinito, entendeu? Não a gente não tá falando só de um começo, a gente tá falando de boca de várias tentacularidades que comem vários e são comidas por vários. Muito bom, muito bom. É isso. Obrigada. Então pronto. Obrigada. Agora foi o fim. Agora foi Isso bom. foi. Vou clicar, hein? Vou clicar. Pronto.